Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bem, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa, tá? O assunto, sinais de pontuação e tipos de frase. Prestem bastante atenção, tá? Se vocês podem voltar ao vídeo, assistir novamente, mas prestem bastante atenção, tá bom? Que é um assunto novo. Então, os sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação? Para que eles servem? Os sinais de pontuação, eles servem para assinalar as pausas e entonações na leitura e esclarecem o sentido da frase. Quando nós falamos, quando estamos conversando com alguém, nós usamos entonações, gestos, tudo isso facilita a compreensão daqueles que estão nos escutando. Por exemplo, quando eu falo que dia lindo, olha a entonação que eu usei, demonstrando admiração, outra frase, tudo bem com você? Pela entonação que eu usei, vocês percebem que eu estou fazendo uma pergunta. Mas e na escrita, Como é que a gente vai identificar o sentido de uma frase ali escrita, Como é que a gente vai ler? Então, é para isso que servem os sinais de pontuação, para dar sentido, como está dizendo aí, Eles assinalam as pausas, as entonações na leitura e eles esclarecem o sentido, Para eu saber se aquela frase é uma pergunta, se é uma afirmação, Se ela indica um espanto, uma admiração, tudo isso depende do sinal de pontuação que está sendo utilizado naquela frase, tá bom? Então, os sinais de pontuação são muito importantes na leitura, Na leitura de uma frase, na leitura de um texto, tá bom? E quais são esses sinais de pontuação? Nós vamos ver agora cada um deles, Então, prestem bastante atenção. Então, nós temos aí a vírgula. A vírgula é esse sinalzinho aí. Para que serve a vírgula? Vamos ver aqui. A vírgula serve para separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita das datas. Tá? Exemplos. Temos aí 2 exemplos. Do primeiro caso aí, para separar elementos em uma frase. Mamãe foi ao supermercado comprar feijão, batatas, chocolate e maçãs. Olha a pausinha que eu dei de um elemento para o outro, Então, a vírgula ela serve para isso, para separar elementos, tá bom? E também o segundo exemplo aí, para separar o lugar da escrita das datas. Por exemplo, Canavieiras, vírgula, 24 de junho de 2020. Então, nós usamos a vírgula nessa e em outras situações. Mas essas outras situações do uso da vírgula, vocês vão aprender no decorrer, À medida que vocês forem aumentando de série, vocês vão descobrir outras maneiras também que nós usamos a vírgula. Nesse momento, nessa série, vocês vão aprender apenas essas maneiras aqui, tá bom? Então, vimos aí o sinal de pontuação vírgula, vamos a outro sinal de pontuação. Esse aí é o ponto final. Estão vendo aí o ponto final? Então, vamos ver para que ele serve. Ele serve para indicar o final de uma frase, Encerrou a frase, usamos o ponto final. Exemplo, Mariana adora ir ao cinema. Gente, isso é muito importante, Várias vezes eu pedi a vocês que escrevessem frases e vocês não colocaram sinal de pontuação nenhum, Aquela frase ali poderia ser uma afirmação, poderia ser uma pergunta, não sei, se não tem um sinal de pontuação, é complicado saber até o sentido da frase, Porque se você coloca uma interrogação, você está fazendo uma pergunta, mas se você coloca um ponto final, você está fazendo uma afirmação. Se você não coloca ponto nenhum, quem lê aquela frase não está sabendo o que você está querendo dizer, o sentido daquela frase, tá bom? Então, é muito importante a utilização dos sinais de pontuação. Então, vamos para o próximo. 2 pontos. É esse sinalzinho aí, tá vendo? Os 2 pontos são utilizados
para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração. Vejamos o exemplo aí, ó. Ele falou. Então, os 2 pontos são utilizados para indicar a fala de alguém. Então, ele falou, 2 pontos, está indicando que alguém vai falar alguma coisa, tá? E na enumeração também. As frutas que eu mais gosto são, 2 pontos aí, vai citar, né? Manga, uva, banana, maçã e melancia. Então, os 2 pontos são utilizados aí nessas situações. Indicar a fala de alguém ou apresentar a enumeração. Vamos ao próximo. As aspas. São esses sinaizinhos aí. São utilizadas para indicar uma fala em um diálogo e destaca a palavra, expressão ou trecho de outro autor. Então, quando eu quero citar a fala de outro autor, num texto que eu estou escrevendo, eu coloco essa fala dele entre aspas. Eu destaco, né? Às vezes uma palavra também. Então, um exemplo aí. As palavras são como pássaros, os pássaros, dizia um importante poeta. Então, a fala aí do importante poeta está entre aspas, está destacada, para mostrar que é a fala de outro autor. Vamos ao próximo. Interrogação. Esse sinalzinho aí que indica uma pergunta. Sempre que tiver esse sinalzinho aí, já sabe, é uma pergunta. Exemplo, você quer passear comigo? Próximo, ponto de exclamação. É esse pontinho aí. Ele indica admiração, alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Exemplo, que delícia! Este bolo é maravilhoso. Olha a entonação que eu dei na frase. Eu estou exclamando, né? Eu estou ali admirada, né? Que delícia! Este bolo é maravilhoso. Certo? Então, vamos ao travessão. Esse tracinho aí, que indica a fala de alguém. Destaca palavras ou apresenta explicações. No nosso exemplo, nós temos aí. É o mesmo exemplo que eu citei lá nos 2 pontos, tá? Que eu falei, os 2 pontos, né, serve para indicar que alguém vai falar. Então, esse alguém, quando fala, antes da fala desse alguém, vem o travessão, né? Para indicar que alguém vai falar, 2 pontos. Colocou 2 pontos, alguém vai falar. E na fala desse alguém se usa o travessão, antes da fala, tá bom? Ele falou 2 pontos, quero comer doce. Então, a fala é quero comer doce. Nessa fala, tem que ter o travessão. Certinho. Vocês viram aí os sinais de pontuação. E agora nós vamos ver os tipos de frase. Nós usamos esses sinais de pontuação nas frases, como eu já falei antes, né? Para dar sentido, para saber qual a entonação, tá? Então, assim, o que é frase? Vamos ver aqui. O que é uma frase? Frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Então, olha só, vocês estão vendo aí que a frase ela pode ter uma palavra. Uma frase pode ter uma palavra ou várias palavras, contanto que ela transmita uma ideia com sentido completo, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Silêncio. Vocês estão vendo aí a exclamação, né? Silêncio. É assim que se lê. Então, é uma palavra só. Está transmitido a ideia? Tem sentido completo? Se a mamãe chegar para vocês e falar assim, silêncio, o que vocês vão entender? Vocês vão entender que tem que, ó, zíper na boca, ficar quietinho, não é isso? Então, vocês vão entender perfeitamente o que a mamãe vai estar querendo dizer. Então, tem sentido completo, sim. Transmite uma ideia com sentido completo. Então, é uma frase. Embora tenha apenas uma palavra, é uma frase. Vamos ver outro exemplo de frase aqui.
Eu amo você. Nós temos aí mais de uma palavra, não é isso? Tem sentido completo? Tem. Se alguém chegar para você e disser assim, eu amo você, você vai entender que aquela pessoa te ama, né? Então, tem sentido completo. Se tem sentido completo, transmite uma ideia, é uma frase, tá bom? Então, já vimos aqui o que são frases. Vamos agora ver os tipos de frase. O que vai determinar o tipo de frase é o sinal de pontuação. Por isso que eu expliquei primeiro para vocês os sinais de pontuação, para que eles servem, né? Quais são cada um deles. Então, agora, nós vamos ver os tipos de frases. Então, nós temos as frases declarativas afirmativas. O nome já diz, né? Está declarando alguma coisa de forma afirmativa, está afirmando algo. Não é isso? A intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. Vamos ver um exemplo aí. A diversão é muito importante. Eu estou afirmando que a diversão é muito importante. É uma frase declarativa afirmativa. Vocês prestaram atenção no pontinho que eu utilizei aí, ó? O ponto final. Então, nas frases declarativas afirmativas, nós utilizamos o ponto final, tá bom? Vamos à próxima. Frases declarativas negativas. Nós vimos as afirmativas que afirmam algo sobre determinado assunto. As declarativas negativas, elas negam. Olha o nome, declarativas negativas. É quando fazemos uma declaração de maneira negativa, né? Exemplo, Roberto não quis sua ajuda. Esse não aí está negando. Então, é uma frase declarativa negativa. E olha o pontinho aí. Também usamos o ponto final nas frases declarativas negativas. Vamos à próxima. Frases interrogativas. Elas indicam uma pergunta. Se elas indicam uma pergunta, qual é o sinal de pontuação que nós usamos? A interrogação, né? Vejamos o exemplo. O que você está fazendo? É uma pergunta, não é isso? É uma frase interrogativa. E o próximo é frases exclamativas. As frases exclamativas indicam admiração, surpresa, alegria. E nós usamos o ponto de exclamação. Exemplo, que bebê mais lindo, né? Aí nós estamos afirmando algo com admiração, não é isso? Indica também surpresa, alegria, né? Então, esses foram os tipos de frases, tá bom? Vamos agora praticar. Eu vou colocar aqui algumas frases. Vocês vão pensar aí direitinho que tipo de frase é essa. Qual o sinal de pontuação que eu vou usar nessa frase para dar sentido a ela? Porque até então ela tá assim, ó. Como diz, está lindo, eu não gosto de mentiras, porque não veio ao parque de diversões, você é minha melhor amiga. Então é dessa forma que deve ser lido. Aí vocês vão ver qual o sinal de pontuação que vai ser colocado no final dessa frase para dar sentido, para dar entonação certa a cada uma delas. Pensem aí um pouquinho. Vamos lá corrigir? Como o dia está lindo. Essa frase parece o que para vocês? Uma pergunta? Como o dia está lindo? Mais uma exclamação, né? A gente acorda e olha para o céu assim, fala, como o dia está lindo. Então, o sinal mais adequado aí seria o sinal de
exclamação, tá? Quem colocou exclamação acertou, parabéns. Aí vem, eu não gosto de mentiras. Lembra do não? Negando? Então, que tipo de frase é esse aí? Declarativa negativa. Vocês lembram o tipo de sinal de pontuação que usa nas frases declarativas negativas? Isso é o ponto final. Muito bem. Aí vem, por que não veio ao parque de diversões? Isso aí indica uma pergunta, está perguntando. Por que não veio ao parque de diversões? Então, é uma frase interrogativa. E nas frases interrogativas, nós usamos o ponto de interrogação. Última frase. Você é minha melhor amiga. É uma afirmação, é uma declaração, não é isso? É uma frase declarativa afirmativa, porque está afirmando algo. Então, nós usamos aí, nessa frase declarativa afirmativa, o ponto final. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Como eu já falei antes, na dúvida voltem, assistam o vídeo novamente e qualquer dúvida vocês podem estar em contato comigo, tá bom? Esse assunto aí está aqui no livro, vocês vão dar uma lida no assunto também, tá? E vão responder a atividade que consta aí no planejamento, certinho? Então, beijos, fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês, tá bom? E até a nossa próxima videoaula.